Existe sempre essa dúvida, né, em determinado momento do programa, e agora, José, o que que nós vamos fazer, né? Eu acho que agora, nesse momento em que a gente já obteve o diagnóstico da comunidade, eu sei que muitos de vocês, inclusive, já confeccionaram o quadro resumo e já enviaram para a Michele. Eu acho que agora já é o momento de pensar em parcerias e pensar na implementação da programação. Acho que esse trabalho de implementação de parcerias e de desenvolvimento da programação, ele acontece muito para a par, né? E eu acho que, já que estamos falando de programação, eu já vou partir para o reconhecimento de melhores práticas. Porque é esse reconhecimento que vai nos fornecer um template, eu diria que é uma planilha, onde a gente vai incluir todas as informações sobre a nossa programação. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse formulário aqui agora, tá? Eu queria rapidamente passar aqui, eu não sei se está todo mundo vendo. Está todo mundo vendo o meu PowerPoint? Todo mundo? Beleza. Eu vou mostrar para vocês, falar um pouquinho da descrição do projeto da Elani Fernandes, que foi... Nada, Dani, entra e chega mais, senta aí. O projeto da Elani Fernandes, que foi o projeto vencedor do reconhecimento de boas práticas, que eu acho que foi um projeto muito interessante. Eu vou até confessar para vocês que eu torcia muito por esse projeto, que ele conseguiu atribuir um novo significado à biblioteca de maneira muito radical, entendeu? Eu acho que ele foi bastante inovador, eu diria que ele foi revolucionário. E qual foi a ideia da Elani? Ela resolveu ministrar oficinas de manejo de terra no entorno da biblioteca. Não só no entorno, como também dentro da biblioteca. Porque essa programação, gente, ela não precisa ser feita integralmente dentro da biblioteca. Esse até foi um questionamento que já surgiu essa semana. Você pode fazer umas atividades dentro da biblioteca e pode fazer também outras atividades em locais parceiros da biblioteca, de repente numa escola ou mesmo numa praça. Inclusive, o projeto da Itaibele, que foi o terceiro projeto vencedor, ficou em terceiro lugar no reconhecimento, ele inclusive é um projeto de bibliotecas para além dos muros. Ou seja, o que a Itaibele fez? Ela levou a equipe da biblioteca, a infraestrutura, os livros para outros locais. Então, se tinha uma grande festa, festa da uva, ela foi lá, montou uma infraestrutura, levou uns livros, levou a equipe, se fantasiou, fez toda lá uma programação fora da biblioteca para ser colocada em prática, por exemplo, nesse evento que é a festa da uva, tá? Então, esse é o projeto que foi o vencedor. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele a partir do próprio formulário da Elani. E sobre data, gente, assim, porque a gente tem que trabalhar com datas. A gente tem 6 meses para implementar essa programação. Então, a gente está sugerindo, porque na verdade era para o quadro resumo, se não me engano, a gente meio que tinha combinado, né, de vocês entregarem em outubro, novembro, né? Então, a gente colocou aqui como data de entrega para essa programação 15 de abril. Aí eu queria ver com vocês, vou até pedir para vocês se manifestarem no chat, se vocês acham essa data razoável, se vocês querem um pouquinho mais de prazo, tá? Eu vou novamente relembrar o que é uma programação dentro do Conecta Biblioteca, né? Quer dizer, o que nós, como Conecta, pensamos de uma programação. No âmbito do Conecta, a programação são 4 ou mais atividades que derivam de um tema diagnosticado pela pesquisa da comunidade, tá? E aí a gente acredita que até 15 de abril vocês já poderiam ter implementado essas 4 atividades. Eu sei que é um período meio complicado, porque tem férias escolares, tem carnaval, então até por conta disso eu estou abrindo para consulta. Eu queria realmente me certificar com vocês se essa é uma data razoável, tá? Aí vou pedir para vocês se manifestarem no chat, tá, gente? A Leda, a Dani, a Ana, a Sônia, a Zoé, todo mundo, Jones, Helena, Maio, tá. A Helena sugeriu que a gente passasse para Maio, a Jéssica falou que beleza.
Pode ser maio. Então tá, gente. Então eu vou colocar... Vamos colocar 15 de maio. Vamos mudar agora, quem sabe faz ao vivo. Tá? 15 de maio, tá bom? Que a gente aqui trabalha com gestão democrática, né? A gente fala tanto de gestão participativa, então a gente tem que abraçar a gestão participativa, né? Então tá, gente. Então 15 de maio é a data final para a implementação dessa programação e entrega dos formulários que serão avaliados no reconhecimento de boas práticas. Tá bom, gente? 15 de maio. Aí, Joelma, tudo bem? Beleza? Então tá. Vamos lá. Eu vou passar agora para o formulário, depois eu vou falar um pouquinho sobre o projeto. Deixa eu new share, vamos falar um pouquinho do formulário de programação. Deixa só eu abrir aqui. Aí depois eu vou primeiro mostrar um modelo de formulário, de ficha de inscrição, e depois eu vou partir para o projeto Delanir. E a gente vai analisar campo por campo o projeto dela, tá? Então, gente, o negócio é o seguinte. Esse documento, tá todo mundo vendo esse documento? É uma ficha de inscrição em que eu tô lendo dados da programação. Tá todo mundo com ele aí na tela? Joelma, Ana Jéssica, Sônia. Peraí, eu não sei se eu tô compartilhando. Tá ótimo, maravilha. Não? Ih, peraí. Deixa eu compartilhar de novo, gente. Vamos lá. Agora foi, eu compartilhei de novo. Tá todo mundo vendo a ficha de inscrição? Beleza, Dani. Então vamos que vamos. Vocês vão receber essa ficha, e essa ficha ela vai servir também como uma espécie de estrutura para a programação de vocês. Então, quando vocês forem não só implementar a programação, como também avaliar, é importante que vocês tenham em mente todas essas informações que são pedidas pela ficha, tá? Vou dar um exemplo, por exemplo, a gente pergunta aqui na ficha quantas pessoas foram atendidas pela programação. Então, é importante que vocês façam esse controle de quantas pessoas estiveram presentes, por exemplo, naquele aulão de Enem, tá? Eu sei que vocês já têm esse costume, mas, de toda forma, é importante ficar no radar de vocês, ok? Então, assim, é uma ficha bem simples, em que começa mesmo com dados da programação, nome da biblioteca, nome do responsável, estado, município, né? E o tempo de realização. Por exemplo, se eu tenho, sei lá, se eu fiz durante a minha programação 4 aulões do Enem, você pode colocar tempo de realização 4 dias, né? Eu já tive programação que eu recebi, que a programação durou um dia apenas. Né? A profissional de biblioteca, ela resolveu fazer uma espécie de gincana cultural dentro da biblioteca, e foi tipo 24 horas de virada cultural. E a programação dela durou um só dia, tá? Isso não tem problema. Não é tempo de realização 6 meses, é o tempo de realização das atividades que foram implementadas ao longo da programação, tá? Escopo, né? O que o projeto vai fazer, né? A gente, quando trabalha com projetos, eu não sei se vocês sofrem com esse problema, mas tem muito isso de, eu quero fazer uma obra na minha casa e eu combinei com o engenheiro de fazer uma obra, mas não tem o estacionamento na obra. E aí eu vou lá e pergunto para o engenheiro, mas, engenheiro, cadê o meu estacionamento? Eu queria um estacionamento, você só construiu a minha casa. Aí ele vai dizer, mas eu combinei com você de construir a sua casa. O estacionamento está fora do escopo, né? Então, o que o projeto vai fazer? O projeto ele vai ministrar aulas de português, o projeto ele vai oferecer apostila para esses alunos, o projeto vai oferecer brinde para esses alunos. Então, é tudo aquilo
que o projeto vai fazer literalmente, tá? É até um pouquinho diferente de produtos, né? Porque quando a gente fala em produtos, quais são os produtos do projeto? 30 apostilas de português, 50 certificados de conclusão de curso. Isso a gente chama de produto, né? Então, o escopo é o que ele vai fazer. Inclusive, eu sugiro que vocês usem verbos, que sempre ajuda em termos de construção de frase, tá? Alguma dúvida até aí, gente? Aí depois a gente dá uma olhadinha no projeto Delanir para tirar qualquer tipo de dúvida, que eu acho que a prática, nesse sentido, ela é muito positiva, tá? Tudo bem, gente? Em objetivo, eu utilizo, na verdade, esse conceito de objetivo é interessante porque cada estudioso de projeto ele tem um jeito de encarar, né, o que seria objetivo. E eu tenho um professor da UFRJ, que foi o professor Ricardo Falcão, e ele analisava os projetos que chegavam na Embaixada Americana aqui no Rio de Janeiro, e ele fala uma coisa bem interessante, que eu acho que objetivo a gente pode dividir em objetivo específico e objetivo geral, tá? Objetivo geral é quando a gente fala na causa que a gente quer incidir. Por exemplo, se eu tenho um projeto de alfabetização para adultos dentro da minha biblioteca, né? Então, o objetivo geral é eu mitigar o analfabetismo funcional do país, entendeu? É algo mais amplo e é algo também ligado à causa que você vai abraçar, né? Já em termos de objetivo específico, aí a gente já está mais acostumado, né? No caso, o objetivo específico é realizar aulas de não sei quantas horas para não sei quantos alunos no período XX de tempo, tá? Então, é importante a gente sempre ter esse detalhamento em mente, tá? Realizar, vou até escrever aqui, realizar 5 aulas de 6 horas para um público de 11 alunos durante... Não, já coloquei realizar, se você quiser colocar aqui, durante 2 meses. Quanto mais informações quantificáveis você colocar no objetivo específico, melhor, tá, gente? E aqui, o geral, contribuir para o fim do analfabetismo funcional. Tá bom, gente? Até aí tudo bem? Joelma, Ana Cristina, Lucinira, Andresa, Fernanda Samora, Dani. Tranquilo? Beleza. Justificativa, gente. A justificativa, ela de vez em quando gera um pouquinho de confusão. Eu tenho que, na verdade, falar nessa justificativa do tema da pesquisa da comunidade que originou aquela programação. Por exemplo, no caso do meu objetivo, eu posso não só falar do tema, como também de informações sobre a minha comunidade que justifiquem também aquela atividade. Por exemplo, no meu caso, eu moro no município de, sei lá, Peró, tá? Moro no município de Peró e durante a minha pesquisa da comunidade, eu escolhi a recorrência ligada a analfabetismo funcional. E eu peguei um dado no IBGE também que indica que 70% da população de Peró não sabe interpretar um texto. Ou seja, eu peguei um dado também para corroborar a minha escolha pela recorrência a analfabetismo funcional. Então, é interessante também vocês levantarem dados sobre o município de vocês que endossem aquela escolha por determinado tema para desenvolver a minha programação, né? Ou então, não só endossem, como também complementem. Vou dar um exemplo, por exemplo, a Ana Maria Silva, lá de Domingos Martins, ela fez uma programação com foco em informática, que foi bastante pedido durante a pesquisa da comunidade. Mas o município dela, que é Domingos Martins, tem um alto índice de violência contra a mulher. E isso desencadeia também um quadro de depressão entre esse grupo de mulheres. Então, o que ela resolveu fazer?
Vou sim oferecer um curso de informática dentro da biblioteca, mas eu vou ter como prioridade o público feminino. E não só mulheres, mas também mulheres que são pacientes do serviço de saúde mental do meu município, né? Então, eu acho que essa leitura de mundo, essa interpretação do cenário do município de vocês é importante também para formatar essa programação de vocês, tá bom? Então, por exemplo, se eu moro num município que é muito violento, onde há muitos jovens em situação de vulnerabilidade social, por que não aproveitar esse tema da minha recorrência e também contemplar esse público, né? Que no caso, esse jovem que muitas vezes, às vezes enfim, jovens de Degase, né? Que às vezes estão até em conflito com a lei, então por que não contemplar também esse público? Então, daí essa justificativa. Eu acho que você deve reunir o tema da pesquisa da comunidade com essa leitura de cenário. Tá bom, gente? Até aí tudo bem? Dá um ok aí, gente. Manda um beijo para mim, porque eu fico nervosa, porque eu fico falando, não vejo o rostinho de vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver o rostinho de vocês, gente. Não estou conseguindo. Ah, tô vendo. Dá um beijo. Faz um oi, galera. Tô conseguindo, eu fico falando sozinha. Aê, Ana Jéssica. Tá fluindo, gente. Eu vou continuar, tá? Qualquer coisa vocês parem aí, tá bom? Então, descrição das atividades da programação. Aqui em tema recorrente, por exemplo, eu vou colocar tá bom, Sônia fofa. Analfabetismo funcional. Um dos grandes desafios que vocês vão enfrentar ao longo desse processo de implementação da programação é o processo de idealização das atividades. Então, tem o alfabetismo funcional, a gente pode até brincar agora em pensar em 4 atividades. Eu posso, por exemplo, pensar num curso de interpretação de texto com foco no Enem. Tá, não é lá essas coisas, mas enfim, é o que me veio agora à mente, tá? Essa pode ser uma atividade com foco em analfabetismo funcional. Ah, Joelma, já falo contigo, viu? Por exemplo, outra atividade que poderia ajudar a combater o analfabetismo funcional está relacionada, por exemplo, à roda de leitura, porque eu acredito que qualquer atividade com foco no incentivo à leitura, ela ajuda sim a combater o analfabetismo funcional, porque quem gosta de ler, escreve bem. A gente sabe que tem muito mais facilidade para desenvolver um texto coerente. Posso pensar aqui também numa outra atividade. Gente, me ajuda, vamos lá. Analfabetismo funcional, vocês que trabalham aí na biblioteca, trabalham diretamente com incentivo à leitura. O que mais que eu posso colocar aqui? Ana Cristina, Ana Jéssica, Sônia. Tá bom, Andresa, não tem problema não. Mais tarde, então, a gente se vê. Maria Zoé, não tem ninguém mais tem sugestão de atividades para o tema analfabetismo funcional? Marciane, Dani, Terezinha. Então tá, gente, eu vou começar a sugerir aqui. A gente pode ter também, por exemplo, uma oficina de produção de cordel, por exemplo, de literatura de cordel. E, por último, eu posso fazer, por exemplo, uma oficina de roteiro, uma oficina literária, com foco em romances, tá? Assim, a minha programação não está nada brilhante, tá? Mas é só para dar um exemplo para vocês de como um tema pode ser desmembrado em 4 atividades, tá bom? Oficina de história em quadrinhos, ótimo. Eu posso fazer 5 atividades, já que 4 são o mínimo, né? Então, ótimo aqui. A Sônia já me veio com uma boa, que é uma boa sugestão. Oficina de criação de textos para jornais
e oficina de história em quadrinhos. Porque eu acho, gente, que quando a gente fala em analfabetismo funcional, eu acho que a principal finalidade dessa atividade é encantar o jovem ou o adulto para a leitura, porque no momento em que ele passa a ter o hábito de ler, ele muito provavelmente e automaticamente vai começar a escrever melhor, né? Vocês que trabalham aí com letras e trabalham diretamente com incentivo à leitura sabem que uma coisa está diretamente ligada à outra, né? Então, eu acredito que essas atividades com foco em produção textual devem vir acompanhadas também de atividades com foco no encantamento pela leitura, como, por exemplo, a roda de leitura, tá? Todo mundo de acordo com o que a gente tentou esquematizar aqui? Gente, se eu falar alguma besteira, vocês me parem, tá? Beleza, Terezinha, Sônia, Dani, Joelma? Tá? Gente, eu vou voltar aqui para a dúvida da Joelma. Estou desenvolvendo um projeto com os idosos, parceria com a Secretaria de Assistência Social, mas não entrou no quadro resumo. Eu posso acrescentar na programação? Este projeto é contínuo. Então, estou desenvolvendo um projeto com os idosos. Posso te dar uma sugestão, Joelma? Você dá mais uma analisada nos temas da sua pesquisa da comunidade e tenta pensar em formas de adequar esse tema ao público com idoso. O que você acha? Será que esses temas não podem ser adequados ao público idoso? Cadê você, Joelma? Né? Eu não sei exatamente quais foram as atividades. Você já tem esse diagnóstico da pesquisa da comunidade, Joelma? Porque, assim, a gente pede que vocês tenham atividades dentro dessa programação que sejam focadas no jovem. Mas, assim, esse é um outro ponto importante. Não há exigência de que toda a sua programação seja focada no jovem. Você pode ter, sim, uma atividade ou outra focada, por exemplo, no público idoso, ou então focada no público infantil, entendeu? É óbvio que, assim, eu recebi uma programação inteira que era voltada para criança, teatro para crianças. Então, assim, não é esse o ideal, porque o Conecta Biblioteca ele tem como foco o jovem, aumentar o público, né? Sendo que um terço desse público tem que ser de jovens. Mas é claro, você pode ter, sei lá, 5 atividades e 2 dessas atividades serem destinadas ao idoso, viu, Joelma? Tem sentido o que eu falei para você? Tá? Porque, por exemplo, se sair informática, tá, como recorrência, gente, a coisa mais incrível é você ministrar um curso de alfabetização digital para idosos. É maravilhoso, eles ficam enlouquecidos, principalmente dessa parte de redes sociais, porque eles conseguem entrar em contato, às vezes, com parentes que moram em outros estados. Então, assim, a gente percebe que o resultado é fantástico. É um impacto gigantesco para esses idosos, né? Tá bom, Joelma? Beleza? Então, vamos lá. Oi, tudo bem, lindão? Beleza? Então, anexar registros da execução da programação, a gente pede que vocês já incluam as fotos, tá? Em JPEG ou PNG. E são fotos das aulas, fotos das atividades, tá? Não tem muito mistério. Aí a gente pede, em geral, que vocês publiquem de 2 a 1 foto de cada atividade, tá bom? Para não ficar também com o arquivo muito pesado, tá? Pesquisa da comunidade, a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo, né? Então, eu acho que nem eu vou meio que passar batido por isso, porque eu acho que os campos já são autoexplicativos. Registros da pesquisa da comunidade, vocês podem incluir não só fotos, como também o próprio quadro resumo, se vocês acharem interessante incluir isso. Ficou um trabalho muito legal, eu acho que vale a pena sim você anexar, tá? A matriz eu já não vejo necessidade, mas o quadro resumo eu acho que pode ser um material interessante. Tá bom, gente? Andréia, nós podemos desenvolver uma única atividade, mas usando 4 edições? Por exemplo, estamos planejando uma feira literária itinerante com atividades variadas, mas tudo voltado a incentivo da leitura. Então, mas, Dani, vamos voltar aqui. Pelo que eu estou percebendo, na verdade, essa é uma programação com várias atividades. Você me corrige se eu estiver errada, né? Por exemplo, eu acho que o tema, nesse caso, seria incentivo à leitura.
E aí você tem uma programação que é a feira literária. Mas essa feira literária ela é formada por várias atividades. Por exemplo, você pode ter produção de textos para dramaturgia teatral, você pode ter oficina de, não sei, oficina de redação de quadrinhos, você pode ter oficina de poesia, não é isso? Então, nesse caso, eu vejo sim um tema que pode ser desmembrado em várias atividades. Ou eu estou errada, Dani? Né? Sim, sim. Gente, a gente teve um projeto que foi muito legal, porque a bibliotecária, na verdade, a profissional de biblioteca enfrentava muitas dificuldades no interior de Roraima, em Cantar, e ela queria fazer uma gincana cultural na biblioteca, porque a maior recorrência que surgiu durante a pesquisa foi ligada à atividade de lazer. Ela falou, André, eu tenho uma gincana cultural, mas como é que eu desmembro isso em 4 atividades? Ué, desmembra em quais foram as 4 ações que você realizou durante essa gincana? Aí teve o torta na cara, aí teve o soletrando, aí teve a gincana solidária de arrecadação de alimentos. É bem mais simples do que a gente imagina. Na verdade, quando a gente fala em atividade, a gente fala de certa forma em ação. Então, uma gincana solidária que ela fez para arrecadar alimento para uma comunidade carente, ela sim pode colocar como uma atividade. Tá bom, gente? Até aí tá entendido? Tranquilo? Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Público, quantas pessoas foram atendidas pela programação, tá? Eu acho que também não tem muito erro, muita dificuldade, daí a importância de você fazer esse controle realmente. Aí, quantos jovens de 14 a 29 anos a programação atingiu? Esse é um campo que, quanto mais jovens estiverem envolvidos na programação, maior vai ser a pontuação da sua biblioteca. Né? São pontos que vão ser levados em consideração, tá? Agora, respondendo, como eu falei, a Joelma, sim, é óbvio que os idosos podem ser incorporados a essa programação, entendeu? O jovem colaborou com a gestão e implementação da programação, sim ou não, né? Então, ele ajudou na divulgação das atividades, ele ajudou na mobilização, a levar outros jovens para a programação, ele ajudou a pensar, por exemplo, nas atividades que vão ser desenvolvidas com base naquele tema. Então, assim, vamos deixar essa resposta bem robusta, que quanto mais o jurado perceber a participação dos jovens nessa programação, maior será a pontuação da biblioteca, tá? O Dudu está falando aqui no chat que ele se antecipou e fez uma atividade da programação agora no dia 8. Foi uma parceria com um grupo de poetas. Já pode contar como atividade ou só conta a partir de agora? Não, Dudu, eu acho que pode contar com uma atividade sim, é só você incluir na ficha, né? Essa aqui é a ficha de inscrição que vocês vão ter que preencher para entregar para a gente após a implementação da programação. Essa é a ficha de inscrição que vai ser avaliada pelo nosso corpo de jurados para o reconhecimento de melhores práticas, né? Agora, você só vai poder encarar essa atividade como atividade do Conecta se ela estiver dentro do nosso escopo de programação. E qual é o nosso escopo de programação? A gente está encarando uma programação como 4 ou mais atividades que são desmembradas a partir de um tema recorrente da sua pesquisa da comunidade, tá? Então, é um tema da pesquisa da comunidade que é segmentado em 4 ou mais atividades. Se tiver dentro desse escopo de programação, sim, Dudu, você pode encarar já como a programação Conecta, tá? Tirei a sua dúvida, mas você vai trabalhar com leitura mesmo? Você vai trabalhar com poesia? Esse é o tema que saiu na sua pesquisa da comunidade? Vamos lá, vamos esperar enquanto o Dudu não responde. O jovem, caso a nova programação tem relação com a educação de qualidade. Eu acho interessante vocês checarem o site da ONU. No site da ONU, você tem a descrição de cada ODS. O ODS 4, por exemplo, ele é formado, se não me engano, por 6 ou 7 eixos. Então, para fazer um conteúdo, uma resposta... o tema recorrente foi atividades culturais. Tá.
Rapidinho, eu vou parar um pouquinho só para trocar uma ideia com o Dudu aqui. Dudu, atividades culturais é um tema muito abrangente. Por quê? Você pode desde ministrar oficina de harpa na sua biblioteca a fazer uma exposição de arte contemporânea. Então, eu acho interessante você novamente dar uma olhada nas respostas dos seus entrevistados e chegar a um recorte um pouco mais específico, você não acha, não? Ou então, a partir dessas respostas, você pensar em alguns alinhamentos, porque corre o risco de você implementar uma programação dentro dessa seara que não vá ao encontro da demanda da tua comunidade. Então, assim, só tenha muito cuidado com isso, viu? Quando você... É só um alerta, não é que esteja errado, não, Dudu. Mas eu confio no seu feeling, tá? Porque corre um risco. Teve uma bibliotecária que o tema, eu acho que saiu alguma coisa ligada alguma coisa ligada também à literatura, e ela resolveu fazer uma coisa literatura, meio mesclado com filosofia, com Deleuze, fez uma programação linda, maravilhosa, convidou aquele acadêmico da Universidade Federal, apareceu 3 gatos pingados. Porque ninguém tinha interesse em Deleuze, literatura, com foco na filosofia. Porque a galera queria mesmo conversar sobre Harry Potter, entendeu? Então, daí o problema desses temas que são muito abrangentes, né? Tá bom, sim. Teatro, dança, cinema aí. Michele já tá falando aí, ó. Ótimo. Ótimo, Dudu. Já tem para onde ir, sim. Teatro, dança e cinema. Então beleza. Então tá tudo dominado, tá? Então, gente, quando a gente fala dos ODS, eu acho importante que vocês deem uma olhada, tá? No site da ONU, para levantar subsídios, né? Para vocês descreverem com alguma precisão de que forma os eixos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que são contemplados pela programação de vocês, tá? Porque aí corre o risco de você incluir uma resposta muito vaga. A minha programação, ela oferece educação e conteúdo de qualidade para a minha população, ou seja, vai ser o mais do mesmo, né? Então, para a gente ter um pouquinho mais de conteúdo para essa resposta, eu sugiro que vocês entrem no site da ONU, no site da Agenda 2030. Vocês querem que eu coloque aqui qual é o site? Eu posso passar para vocês por WhatsApp depois também, tá? Porque aqui o que rola? Corre o risco de você entrar naquele somebody love, entendeu? Porque você não sabe exatamente quais são os eixos do ODS, você não sabe exatamente qual é o texto dos ODS. Então, aí você começa o quê? A enrolar, né? Então, eu vou passar o site para vocês para a gente evitar qualquer tipo de somebody love. Tá bom, gente? Beleza? Bem, anexe registro de divulgação da sua programação nas redes sociais. Importante, a gente tem uma categoria que vai avaliar apenas a divulgação do projeto. Então, é muito importante que, ao longo da implementação da programação, vocês pensem em todas as vias de divulgação, inclusive redes sociais, tá? Se não tiver um postzinho aí de rede social, por exemplo, vocês vão perder ponto na categoria de divulgação, tá? Então, ótimo. Valeu, Mi. Então, esse é um ponto muito importante, tá? Então, se vocês conseguirem, então, qualquer tipo de divulgação em veículo de comunicação, seja blog de jornalista, seja rádio local, seja jornal, então, melhor ainda, tá bom? Um campo desses que vocês deixam de preencher, provavelmente já vão perder um pouquinho de ponto na categoria divulgação, tá? Nome do parceiro. Então, essa categoria parceria também existe, tá? Ela está ligada, por exemplo, à sustentabilidade. Então, vocês têm que aí incluir o maior número de parcerias, isso vai ser avaliado. Aquele projeto que conseguiu, mesmo que seja uma parceria ligada a lanche, por exemplo, uma parceria ligada a retroprojetor, não economizem, tá? Tudo é fundamental, vocês podem incluir nessa tabela. E um ponto que eu percebi que de vez em quando vocês se enrolavam, não vocês, o pessoal da um se enrolou, eu, por exemplo, coloco aqui nome do parceiro,
Secretaria de Educação. Aí você pode colocar aqui, mobilização de alunos para as oficinas, tá? De que forma aquele parceiro me ajudou na implementação da programação. Tiveram aí uns participantes, colocaram o nome do parceiro, Secretaria de Educação, aí descrição da parceria, colocaram o nome do parceiro, enfim, teve um povo que se enrolou e é bem simples, tá bom? Resultados. Então, resultados também é uma parte muito importante do projeto. E o que acontece? Se você não tem em mente esse trabalho de avaliação durante a implementação da programação, você vai chegar na última atividade, não vai ter nada em mãos relacionado a resultados. Então, por exemplo, se eu tenho um projeto de analfabetismo funcional, por exemplo, seria interessante, no melhor dos mundos, conversar, de repente, com uma pedagoga para pensar numa espécie de testezinho de habilidades e, talvez, nesse primeiro momento, antes do início da programação, aplicar esse teste. Assim como a gente fez no Conecta, a gente não fez a consulta de opinião para saber o marco zero, como é que estão as bibliotecas hoje? Então, seria interessante, talvez, a gente aplicar esse testezinho antes do início da programação. E aí, depois, ao final da última atividade, você aplicar um outro testezinho para comparar o antes e o depois, em termos de evolução desses participantes. E daí você já vai ter consigo o quê? Um apanhado de resultados. Então, é importante a gente pensar nesses indicadores, né, que vão nos ajudar a aferir a evolução desse projeto, para a gente colocar. Podem ser indicadores simples. Por exemplo, quantos jovens você gostaria que estivessem na sua programação? Ah, foi um evento aberto para 90 jovens. Quantos jovens apareceram? Apareceram 115 jovens. Esse já é um resultado alcançado super exitoso, entendeu? Então, é importante a gente ter em mente esses indicadores. Ok? Alguma dúvida, gente, ligada a resultado? A Elanis, ela fez uma coisa muito bacana, a gente vai dar uma olhada depois, que ela conseguiu registrar aspas dos participantes das oficinas, dos beneficiários. Então, ela conversou com eles e extraiu algumas falas, alguns depoimentos. E ela incluiu esses depoimentos em resultados alcançados. Isso também vale a pena, né? Tudo bem, gente? Por exemplo, no caso do Dudu, o Dudu vai ter um trabalhinho para pensar nesses indicadores. Né, Dudu? O que eu poderia encarar como resultado esperado, o que eu poderia encarar como resultado alcançado? Então, talvez, por exemplo, se ao final da oficina de teatro eu tiver uma montagem, né, isso, por exemplo, já pode ser um resultado alcançado. Né? Então, assim, é pensar realmente ter esse cuidado na idealização desses indicadores e colocá-los em prática. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente antes do início da programação, tá? Ok, gente? Alguma dúvida até aí? Joelma, Dudu, precisamos registrar os nomes e assinaturas. Olha, não, assinatura não, Leda, mas é importante sim você registrar esses nomes. Até para ter, sim, tem tipo uma lista de presença, exatamente. Até porque o número de pessoas que participaram da minha atividade é sim um indicador. É um indicador de, eu diria, a eficácia do meu projeto. Será que eu divulguei legal? Será que as minhas atividades elas são atraentes para aquela comunidade? Eu posso criar uma programação, eu posso ter 20 pessoas na minha primeira atividade e ter 14 na minha segunda atividade. E esse é um sinal de alerta, um sinal de que, de repente, a minha programação não foi tão atraente assim. Então, sim, a frequência de frequentadores, a frequência de participantes de uma atividade é, sim, um indício de qualidade, eu diria, um indicador de qualidade da minha programação. Tá bom, gente? Beleza? Não, os registros fotográficos não resolvem. Não me dizem nada. Eu acho que eles são interessantes no sentido de, sim, não deixam de ser um resultado, mas eles não podem.
Por quê? Não, Dudu, o que acontece? A fotografia, ela não serve como comprovação para a minha avaliação da programação. Entendeu? Ela não serve como indicador. Agora, o número de pessoas que participaram da minha atividade, esse sim é um indicador. Tá? A lista, as fotos, os registros da minha programação, eles têm que estar aqui, sim, aqui em cima, tá? Mas quando eu falo em resultado, eu, na verdade, estou falando de maneira muito embrionária de avaliação de projeto, tá? E as fotos, elas, nesse sentido, principalmente quando a gente fala em quantitativo, elas não são um dado, tá? Isso, a Michelle bem falou, um dado quantitativo. E você pode ter também dados qualitativos, como, por exemplo, a Elanira, ela extraiu depoimentos dos participantes das oficinas sobre a programação. Esse é um dado qualitativo também, tá? Estamos chegando ao termo do ano letivo da nossa cidade. A programação deve ser iniciada agora em dezembro. Sim, Joelma, foi aquilo que a gente até havia conversado antes. Eu havia sugerido o prazo de meio de abril, tá, para o término dessa implementação. E aí, conversando com as meninas, a gente decidiu estender um pouco e estendeu até o dia 15 de maio. Ou seja, vocês têm até o dia 15 de maio para colocar em prática essa programação, tá bom? Sim, Leda, você pode fazer esse registro de presença separado, sim, tá? Exato. Então, gente, é isso. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação a essa ficha de programação? Essa ficha de inscrição, gente, vocês vão ter que me enviar, então, até o dia 15 de maio, tá? Ok, Joelma? Ok, Leda? Ok, Sônia? Ok, Marciane, beleza? Vamos agora dar uma olhadinha no projeto Delani? Opa, é o mês da Michelle, hein? Isso é um bom sinal, hein? Por favor, deem esse presente para a Michelle. Todo mundo fazendo uma programação bem bacana, bem redondinha. Vamos lá, vamos mostrar aqui a programação da nossa amiga. Vamos entender por que a Lani ficou em primeiro lugar no reconhecimento de melhores práticas. Peraí, gente. Todo mundo aí, gente, com a ficha da Elani? Tá aparecendo na tela de vocês? Beleza, beleza. Vamos lá. Vocês viram aqui que em escopo, a Elanir, como eu falei, ela usou o verbo no infinitivo, tá? Que eu acho que ele nos ajuda a pensar no texto do escopo. Então, o escopo dela é capacitar 40 jovens, adultos e comunidade de agricultores rurais com palestras, oficinas sobre o uso adequado de adubos orgânicos. Certificar com a chancela da Semagre, Tomé Açu, e fornecer material didático, sementes e adubos para os pequenos agricultores rurais. Tá? Eu acho que, assim, só para tornar esse escopo ainda melhor, ainda mais detalhado, eu poderia incluir as horas aula que eu vou ministrar para esses alunos, por exemplo.
tá? Só para melhorar o que já está ótimo. Bom? E aqui, como eu falei com vocês lá atrás, o objetivo geral é quando eu penso numa causa, um objetivo maior, que eu vou de alguma forma contribuir. Eu não vou em nenhum momento resolver aquela questão, mas eu vou contribuir para determinada causa. No caso da Elani, ela vai contribuir para a adoção de técnicas sustentáveis de manejo de terra, tá? Ela não vai resolver o gargalo que existe em termos de sustentabilidade no país e no mundo, mas ela vai contribuir para o tema sustentabilidade, tá bom? E aí, objetivos específicos foi aquilo que eu conversei com vocês: contribuir para práticas de desenvolvimento sustentáveis, demonstrar o uso adequado de adubos orgânicos na agricultura, realizar as oficinas e palestras para sensibilizar 40 jovens, adultos e comunidades de agricultores rurais entre 18 e 60 anos com certificação, tá? Eu acho que, assim, quanto mais números você tiver para incluir objetivos específicos, melhor. Então, como eu falei, se você já tiver aí a carga horária, você pode colocar carga horária de aula que você vai ministrar, né? Ela colocou direitinho o número de 40 jovens, quantas vezes por semana, se você já tiver também essa periodicidade, você pode incluir também, tá? Pensa que você vai vender esse projeto para um grande empresário que ele vai financiar esse projeto. Então, quanto mais informações você tiver, mais assertividade você tiver nesses dados, mais chances você vai ter dele comprar o seu projeto, tá? Aí aqui eu vou passar rapidamente pela justificativa. É interessante que ela falou na justificativa que Tomé Açu é uma cidade, um município predominantemente rural, o que justifica a adoção dessa atividade dela. Vocês entendem? Vocês entendem isso? Tem muita população rural, é a maior população do município, né? Depois eu vou mandar essa ficha para vocês e vocês deem depois uma olhada, tá? Gente, eu não estou conseguindo. Deixa o chat aqui. Ah, tá. E aqui eu vou mostrar para vocês as atividades, tá vendo? O tema recorrente dela recaiu sobre cursos profissionalizantes. E é interessante que ela foi bem precisa na descrição dessa atividade, né? Primeira reunião para apresentação do projeto Bíblio Agro Rural, segunda reunião, a primeira atividade. Olha que legal, curso básico de olericultura sustentável. O que é um ponto interessante também? Quando vocês forem destrinchar esse tema em atividades, não façam essa tarefa sozinhos. O que a Elani fez? Ela foi lá, ela conversou com especialistas, ela conversou com agricultores, ela conversou com professores e depois dessa conversa ela definiu as atividades que seriam implementadas dentro da programação. O que eu acho que às vezes acontece, e aconteceu com muitos participantes da Onda 1, é que sozinhos eles decidiram pensar em atividades que não necessariamente eram feitas dentro de campos que eles dominavam. Então, por exemplo, às vezes eu posso pegar a informática, antes de pensar nessas atividades, vamos conversar com um profissional de TI, né, para pensar exatamente nesses módulos dessas atividades, né, e aí depois sim fechar essa ficha de inscrição. Tá? Por exemplo, curso básico de olericultura sustentável. Eu não sei o que é olericultura e eu acho que a Elani também não sabia, né? Ela só ficou ciente desse tema após a conversa com um especialista na área de agricultura. Tá bom, gente? Então, todo esse preenchimento ele foi feito em parceria com um especialista. Conteúdo, manejo sustentável, redução de gases estufas, boas práticas para uso do EPI, por meio do SAFs, não faço a menor ideia do que seja isso, né? Mas faz todo sentido para quem trabalha com agricultura e quem trabalha com manejo de terra. E esse conhecimento sobre o tema abordado, ele sim, ele vai ser avaliado pelos jurados, tá? Então, gente, essa daqui é as fotos, né, que ela colocou de todas as atividades. E é interessante, sim, que você tenha uma foto para cada atividade incluída no quadro,
Aqui ela fala da pesquisa da comunidade, então é importante que vocês guardem esses registros da pesquisa da comunidade, deixem ele aí na agulha, porque no preenchimento da ficha vocês vão precisar recorrer a eles. Vamos ver aqui como é que os jovens ajudaram ela na implementação da programação? Eles ajudaram, participaram do grupo focal na escola, ou seja, se eles ajudaram vocês na pesquisa da comunidade, essa participação ela deve sim ser registrada na ficha de inscrição, tá? Eles ajudaram na implementação de parcerias, no momento em que eles apresentaram o líder rural, o senhor Moisés, para Elani, né? E eles mobilizaram os agricultores para as palestras e oficinas. De uma maneira geral, os jovens são parceiros muito fiéis nesse trabalho de divulgação, eles são muito bons em redes sociais, eles são muito bons de papo, então, em geral, eles ajudam muito nesse trabalho de mobilização. Tá bom, gente? Aqui, tá vendo? O que a Elanir fez? A Elanir foi lá, ela entrou bonitinho no site das Nações Unidas, e ela disse que até 2030 o projeto vai ajudar nesse eixo do ODS 4, que é o de aumentar substancialmente o número de jovens adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais. Ela entrou no site, fez o dever de casa, abraçou aquele eixo que tinha mais a ver com o projeto dela e colocou aí na ficha de inscrição, tá bom? Então, gente, como eu falei, divulgação da programação nas redes sociais, vamos embora, vamos divulgar, vamos registrar, porque isso vai ser avaliado, a gente tem uma categoria que é ligada só à divulgação, tá? Você viu que ela fez o print de todos os posts que colocou aqui, não economizem. Outra coisa também, a programação dela teve, sim, registros de conteúdo publicado na imprensa, tá? Então, vamos incluir. Eu não tenho a foto da matéria do jornal, não tem problema. A Elanira aqui, por exemplo, ela tirou foto do registro do momento da entrevista, tá? Então, se por acaso vocês forem entrevistados por algum blogueiro, por algum jornalista, tirem fotos desse momento da entrevista e incluam na ficha de inscrição, tá bom? Nome do parceiro, quanto mais parceiros vocês tiverem, melhor, tá? A gente tem aqui, por exemplo, a Semagre, que disponibilizou o palestrante, tem a prefeitura, então vocês não se esqueçam de nada, principalmente dessa parte de divulgação, se ajudou vocês, por exemplo, na confecção de banners, se de repente ajudou vocês a comprar camisas para os jovens, não deixem nada de fora, tá? Teve aqui a CEMED Tomiaçu, disponibilizou ônibus, lanche, disponibilizou lanche, sim, é uma parceria de grande valia, pode incluir aí na planilha, tá? Agora, por último, vamos dar uma olhada nos resultados, que eu acho que esse é o campo mais complexo de toda a ficha de inscrição. Os resultados esperados: contribuir para a prática de desenvolvimento sustentáveis da produção agrícola, ok. Demonstrar como o uso adequado de adubos orgânicos na agricultura para pequenos agricultores podem diminuir, blá, 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 ok. E realizar oficinas e palestras para sensibilizar 40 jovens, adultos e comunidades de agricultura. Tá? E aí, aqui no resultado, vocês podem perceber que ela conseguiu certificar 47 jovens e adultos, ou seja, ela teve um resultado positivo, no sentido de que o público atendido extrapolou as expectativas de Elani, tá? Então, esse é um resultado. E outra coisa que ela fez, que foi muito interessante, ela extraiu um depoimento do senhor Manuel, né? Isso aí é o que a gente chama de dado qualitativo de avaliação. E ela incluiu no resultado alcançado. Tá? Ele está falando um pouquinho de como o projeto impactou a vida dele e o modo de produção dele. Tá, gente? Maravilha? Isso aí, por exemplo, contribuir prática de desenvolvimento sustentável de produção agrícola do município de Tomiaçu, no Pará, se fosse um projeto gigantesco, em parceria, por exemplo, com as Nações Unidas, e durasse cerca de 2 anos, eu poderia ter como indicador, por exemplo, o volume de produtos orgânicos, né, que saíram dessas colheitas. Então, sei lá, eu posso fazer um marco zero no sentido de hoje, os agricultores, eles colhem cerca de 1 tonelada de alface orgânico. Após a implementação do projeto e após o aperfeiçoamento
dessas técnicas de manejo agrícola, esses agricultores, eles produzem 5 toneladas de alfaces orgânicos, entendeu? Isso seria, por exemplo, um indicador. Mas, como é uma programação curta, não tem como a gente aferir com essa sofisticação os resultados do projeto. Tá bom, gente? Vocês estão muito quietinhos, eu estou falando muito. Alguma dúvida? O que vocês acharam do projeto da Elani? Eu vou até abrir aqui o áudio de vocês. Eu quero ouvir vocês falarem um pouquinho, por mais que fique meio confuso. Bom, vamos lá. Pronto, gente. Eu de vocês, eu quero ouvir um pouquinho de vocês aí. Vocês gostaram do projeto da Elani? Vocês têm alguma dúvida em relação à então, que eu olhava assim, o projeto, nem achei. eu O projeto dela foi esse tempo. Yari, Maria Zoé, Sônia, Lones, Ana Cristina. Assim como pegadinha. Amanda, vamos aproveitar pensar em atividade. Ainda tem uma agenda daquela. Uma coisa que eu até gostaria de perguntar, em termos de desafio, o que vocês melhorariam no projeto da Elani? Alguém arrisca dar uma sugestão? Eu ainda tenho daquela lá na casa dela. Vou passar a farinha, não. Eu não botava lá, porque ela não deixa depois o negócio. Depois eu colocar na ela. Sim, quando você for com a comunidade, ela está inserida, sim. O mesmo é aquilo que eu falei. Eu estava no respeito da comunidade, já que uma recorrência recaiu um dado de assim, um dado da comunidade na qual está inserida. Qual é esse dado? O fato de que ela tem uma população predominante, né? André, muta, muito barulho. Ótimo. Ninguém está querendo falar. Tem que pegar as coisas dela e a mulher do financiamento, porque quando for receber o dinheiro. Pronto. Mutei a galera aí. Pronto. Tá, gente? Então, assim, eu até deixa eu só retomar para fechar o meu PowerPoint, para falar um pouquinho de combinados, mas eu acho que deu uma boa noção do que a gente quer nesses campos da ficha de inscrição. Vou novamente reiterar quais são as categorias de avaliação. A gente vai avaliar a sustentabilidade, ou seja, a quantidade de parcerias que foram implementadas para que aquele projeto também ele siga perene. Isso também vai ser avaliado, ok? A gente vai avaliar também os ODSs, quer dizer, qual é a proximidade desse projeto com os ODSs 4 e 8. A gente vai avaliar a inovação, ou seja, vocês aí que vão trabalhar com incentivo à leitura, já fico alerta. Vocês correm muito risco de talvez não obter uma boa pontuação na categoria inovação. Porque, vou ser muito sincera, a gente corre o risco de não inovar trabalhando, porque em geral são aqueles temas ligados à contação de história, roda de leitura. Então, vocês vão ter que ser um pouquinho mais criativos. Então, a Elani, com esse tema manejo de terra, ela obrigatoriamente tinha que ser inovadora, levando em conta a função que já é da biblioteca, né? Então, vocês têm que ter um pouquinho de cuidado. Vocês vão trabalhar com leitura, vocês já vão ter
um desafio um pouquinho maior. Aqui, a Terezinha, ótima sugestão da Terezinha. Olha que coisa boa. Apenas colocaria um glossário para os termos específicos utilizados por aquele nicho. Excelente, Terezinha. Excelente, muito bom. Excelente. Aí, Fernanda, você pode fazer um projeto aí dos moldes da início. Já tem aí o caminho das pedras, né? No seu caso, já está facilitado o trabalho, né? Então, a gente tem inovação, a gente tem ODSs, a gente tem sustentabilidade, a gente tem clareza. E quando eu falo em clareza, vocês tenham muito cuidado com o texto de vocês. Porque já aconteceu de ver projetos incríveis, mas como a participante tinha um pouco de dificuldade de traduzir as ideias dela em texto, ela foi sim prejudicada, tá? E clareza, quando eu falo em clareza, eu não falo só apenas em clareza de texto em termos de português, língua portuguesa, mas eu falo também em relação a volume de dados. Então, é muito importante, sempre tenham em mente números. Quantas pessoas, quantas horas aula, periodicidade. Se você tiver também uma discriminação de sexo, de gênero, melhor ainda. Então, esse detalhamento, ele também conta muito para a categoria clareza. E, por último, como eu falei, divulgação. Divulguem, tá? Seja nas redes sociais, seja também através de parceiros, veículos de comunicação locais. Tá bom, gente? Então, essas 5 categorias que vão ser levadas em conta. Eu vou só terminar aqui. Vamos lá. Peraí. Vamos lá. Vamos agora pegar, vou voltar aqui para o PowerPoint, para a gente rapidamente terminar. Então tá, então a gente mostrei aqui, né, a primeira colocada, a Biblioteca Wilson Marques, data de entrega, fechamos no dia 15 de maio, tá, que é a data final para entrega da ficha de inscrição, ok? Na verdade, eu não sei se vocês querem que eu fale sobre isso, é porque eu acho que o Aloysio, ele falou um pouquinho sobre estratégias de apresentação de projetos, e ele falou um pouquinho sobre esse processo interno de construção de projetos. Mas eu tenho um material aqui que fala um pouco sobre qual deve ser a estrutura de um projeto que deve ser apresentado para um parceiro, quando não necessariamente você tem a oportunidade de encontrá-lo cara a cara, né? Por exemplo, no caso desse meu professor, ele recebia os projetos ele trabalhava na Embaixada Americana e recebia vários projetos de ONGs e OCIPs. Então, ele sugeriu uma estrutura de projeto. Mas, ao invés da gente conversar sobre essa estrutura, eu posso mandar para vocês também, porque já estamos aí no tardar da hora, já são aí 11h15, aí vocês que sabem, vocês querem que eu envie para vocês por e-mail essa sugestão de estrutura, vocês acham que já viram o suficiente com a Luiz, vocês querem conversar um pouquinho sobre essa estrutura, aí vocês que sabem, ou quem quiser também pode sair, quem quiser pode ficar. Aí vou fazer agora uma consulta. Marciane, Helena, Dani, Terezinha. Tá, Helena, dá para ficar. Então, gente, eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa estrutura, que eu acho que é bem interessante, que na verdade foi oferecida por um professor da FRJ, tá? Que ele, como eu falei, ele trabalhou na embaixada, então, assim, ele recebia muito projeto, ele trabalhava no consulado americano, trabalhou no FAD também, que é um órgão da ONU, então, acho que é interessante a gente ter em mente essa estrutura, eu acho que ela pode somar, né, aos conhecimentos que a gente já adquiriu com a Luísa. Então, quem quiser, quem tiver a hora, pode ir, não tem problema, essa parte aqui não é obrigatória, é só um plus. Quem quiser ficar, a gente bate um papinho sobre essa estrutura. Sim, Neuza, eu vou mandar para vocês com certeza esse material por e-mail, tá bom? Isso, eu vou continuar, vou falar um pouquinho. Essa daqui é uma estrutura padrão
que ele sugere, que é a estrutura dos projetos que ele recebia lá no consulado americano, tá? Apresentação da instituição, justificativa, objetivo geral, objetivo específico, etapas, atividades, indicadores, fatores de risco, metodologia, cronograma, orçamento e anexos. Ana Jéssica, pode deixar que eu mando para você, viu? Então, primeiro, gente, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre o histórico da instituição. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser sucinto, porque nem sempre a pessoa que vai avaliar os projetos, ela tem tempo e paciência para avaliar os projetos. Então, ele pede que essa primeira etapa ela seja realizada, ela seja desenvolvida ao longo de uma página, não mais do que uma página, tá? E aí, como eu falei, sucesso, os resultados práticos, é muito importante que a gente tenha sempre em mente esse olhar de avaliador, esse olhar de avaliação de impacto. Então, resultados, sucessos práticos, você pode falar não só um aumento de público de 50% entre os anos de 2015 e 2018. Esse é um resultado de sucesso na minha biblioteca, né? Então, é muito importante a gente ter todos esses indicadores aí, tá? Então, justificativa, que é importante também a gente contextualizar, dar uma olhada lá no site do IBGE, então identifica qual é o número de habitantes, qual é o IDEB, qual é o IDH, algum outro dado, de repente, que chame a atenção, por exemplo, se é uma população predominantemente feminina, vale a pena ser incluído aí, tá? E sempre tem em mente que devem ser dados que, de alguma forma, endossem a escolha do meu projeto, né? A escolha do tema do meu projeto, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer um projeto com foco em alfabetização digital para mulheres com depressão, mais uma vez pegando o exemplo da Ana Maria, vamos contextualizar aqui e dizer que o município é um município que conta com uma população majoritariamente feminina, que de 1 milhão de pessoas, 750 mil habitantes são mulheres, né? Então, é interessante esse trabalho de pincelar os dados que, de alguma forma, corroborem para o meu projeto, tá? E aí, a situação atual. Você tem que identificar qual é aquele problema que motivou a execução do meu projeto. Porque, eu vou fazer um projeto com foco em contação de histórias para crianças surdas. Poxa, que projeto legal e tal. Eu estou fazendo esse projeto porque eu tenho pós-graduação pelo INES. Pô, que legal. Mas quantas crianças surdas eu tenho no meu município? Eu tenho 3 crianças surdas. Então, assim, vale a pena fazer esse projeto? Então, o meu projeto ele tem que estar sempre alinhado a um problema da minha comunidade, tá? Até aí tudo bem, gente? Porque a gente, às vezes, eu não digo vocês, eu digo eu também, a gente se encanta, às vezes, por um tema que tem tudo a ver com a gente, com a nossa história, com a nossa trajetória, com a nossa formação, mas que não necessariamente é um tema que vá ao encontro de uma demanda prioritária da nossa comunidade. Então, muitas das vezes, a gente tem que, sim, abrir mão de preferências e de, enfim, até de crenças para investir em projetos que estejam mais alinhados com o desenho da comunidade. Tá bom? Até aí alguma dúvida, gente? Alguma questão? Tá tranquilo? Helena, tranquilo? Fernanda, ok? Dani, Helena, Marciane, tá? Vamos lá. Também em justificativa, nesse campo justificativo, você pode incluir também os beneficiários diretos, tá? Aquelas pessoas que vão ser contempladas pelo meu projeto. E dentro do campo justificativa, você deve incluir também os parceiros do meu projeto, tá? E uma coisa que é interessante também que o professor, esse professor Ricardo, ele sempre fala: cuidado, gente, com o meu objetivo geral. Quando eu falo, por exemplo, isso eu estou falando assim, em termos mercadológicos mesmo, pensando já nesse trabalho de captação de recursos. Vou apresentar meu projeto para o Banco Nordeste, tá? Vamos pensar alto.
Se eu penso num projeto que tem foco em empoderamento de mulheres, como é que eu vou mensurar a evolução do meu projeto? Como é que eu vou avaliar esse meu projeto? Porque, deixa eu te explicar, o Banco Nordeste, ele vai querer patrocinar esse projeto para, ao final, ter resultados positivos, para ele poder vender esses resultados, no sentido de que, olha, eu fiz um projeto social que conseguiu formar 1 milhão de pessoas em manejo de terra agrícola. Agora, no momento em que eu trabalho com foco em empoderamento de mulheres, que tipo de resultado eu vou conseguir angariar? Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo essa sutileza? Ana Cristina, Leda, Daniela, Helena, Marciane. Esse é um ponto muito frisado por quem trabalha com captação de recursos e com quem trabalha principalmente com recebimento de recursos. É muito difícil você conseguir patrocínio de projetos que são, eu diria, um pouco subjetivos, entendeu? Então, pensar sempre em projetos... Vai lá, Dani, eu te mando o material depois, viu? Pensar sempre em projetos que podem, de alguma forma, originar resultados quantificáveis, tá? Então, o projeto vai contribuir para a inserção social de jovens, tá? É um projeto com foco em analfabetismo. Então, o que ele vai fazer? E isso é legal, que foi um exemplo trazido pelo próprio professor. Vou promover o curso com duração de 2 anos, com 5 módulos sobre o tema alfabetização, que vai atender a 50 alunos da região rural do município. Ele colocou a duração do curso, ele colocou o número de módulos, ele não colocou carga horária, mas poderia colocar, tá? Ele colocou o número de alunos que serão atendidos, ele ainda delimitou a região que vai ser atingida por aquele projeto, tá? Ou seja, ele foi bastante preciso nas informações que ele colocou nesse campo, tá? Etapas. Ele sugere que a gente coloque aí as etapas do projeto em iniciação, desenvolvimento e conclusão. É uma espécie de cronograma. E ele sugere que nesse cronograma, a gente divida esse cronograma em 3 etapas. E essas etapas são iniciação, desenvolvimento e conclusão. Tá? A gente inclui também atividades, ok? Um campo atividades, que aí já é um pouquinho mais simples. Indicadores, que é aquilo que a gente até estava falando, né? Por exemplo, no caso do projeto Delanir, o indicador mais forte dela estava relacionado a alunos que foram capacitados, né? A gente pode também utilizar como indicador a frequência dos alunos, nota de alunos na avaliação do final do curso, tá? Fatores de risco, eventos que podem comprometer ou impulsionar os meus resultados. A gente pode falar, por exemplo, aqui em relação à transição de governo. Eu acho que é um evento que sempre prejudica as ações dentro da biblioteca. No caso da própria Elani, chuvas intermitentes também prejudicaram o trabalho, porque eu sei que ela teve que interromper um pouquinho o projeto por causa das chuvas. E a metodologia de descrição técnica de como fazer. No caso da Elani, todas aquelas palavras que a gente não entendeu, né? Que eu acho que até alguém aí acertadamente sugeriu que ela colocasse um glossário. Então, a gente poderia incluir aí, nesse caso, a metodologia, né? Que ela vai usar aula, agricultura, não sei o quê. Então, essa é uma metodologia utilizada pelos capacitadores no trabalho das aulas de manejo de terra. Tá? Cronograma, né? Você vai incluir, só que esse cronograma, ele tem que estar completamente atrelado às atividades que você colocou lá no número 6, tá? Essas atividades no número 6, elas devem estar dispostas nesse cronograma, tá? Orçamento, que vocês já estão acostumados a produzir, e anexos. No caso, eu acho que memória de cálculo, eu acho que não tem muito sentido, mas você pode colocar assim, perfil da equipe, eu acho que é sempre bem legal. E fotos. Fotos da biblioteca, por exemplo, eu acho que sempre funcionam nesse tópico também. Por mais que você, aqui, ó, nessa primeira etapa em que você vai falar sobre instituição, você pode colocar também fotos. Ok? E aí, gente, esse material, essa estrutura que eu estou sugerindo para vocês, ela está no livro do professor Ricardo Falcão.
Eu tirei essas informações do livro dele, quem quiser e tiver interesse também de adquirir. É um livro bem conciso, mas tem um passo a passo bem interessante, porque ele é muito... Ele não tem... É tudo bem fechado, sabe? O que eu sinto falta nesse material de projeto é que ele não dá um passo a passo, uma receita de bolo. E nesse caso, o Ricardo, ele dá uma receita de bolo mesmo. Ele não fica restrito apenas a discussões, entendeu? Sobre como fazer, e ao mesmo tempo não é algo tão vasto como, por exemplo, um PMBOK, né? Que é aquele livro do PMI, que é o Escritório de Gerenciamento de Projetos, tá? Então, gente, eu acho que é isso que eu tenho aí a contribuir, tá? Com vocês, em termos de projeto. Tá bom? Vocês gostaram do material, gente? Vocês acharam válida essa estrutura? Beleza, Fernanda? Achou válida? Tá? Eu acho que é uma receita de bolo. Obviamente, a gente pode subverter essa receita, mas eu acho muito importante a gente sair de um caminho bem delineado, e eu sinto muito falta disso em projeto. Tá bom, Joelma. Obrigada, fofa. Então é isso, gente. Eu tô gravando aí, depois eu mando esse material via Michele para vocês, tá? Então, resumidamente, até dia 15 de maio, estaremos aguardando essa ficha de inscrição preenchida por vocês. Tá bom? Eu acho que não tem muito, assim, o que falar nesse meio tempo, no sentido de etapa do Conecta Biblioteca. Eu acho que a gente chegou já nessa última etapa, lembrando que em dezembro a gente vai ter uma nova reunião online em que a gente vai falar sobre o plano de comunicação para a biblioteca. E esse plano de comunicação ele vai dar vários subsídios para a divulgação dessa programação de vocês. Tá bom? Sim, Helena, vamos ter sim. A gente vai ter em dezembro uma reunião que vai ser com a nossa coordenadora de comunicação, em que a gente vai falar sobre elaboração de plano de comunicação. Ok?